Boa tarde. Vamos a mais uma aula. E hoje, a aula de hoje, eu vou falar sobre os 7 P's. Mas antes, nós vamos dar aí um contexto a essa aula. Vou começar fazendo uma pergunta. Você já descobriu o seu propósito de vida? Eu, por muitos anos, fiquei buscando meu propósito de vida. Eu não tinha certeza, não sabia se eu estava vivendo meu propósito de vida. Eu via muitas pessoas já na certeza, vivendo e prosperando no seu propósito de vida. E isso me incomodava bastante, me deixava às vezes perdida, pensativa, sempre em dúvidas no que escolher, o que fazer. E esse foi o motivo que eu comecei a fazer uma busca, estudar os métodos que existiam para que eu pudesse descobrir o meu propósito de vida. E depois de muito tempo, foram 3 anos de busca, eu encontrei meu propósito de vida. Mas não foi assim, de um dia para a noite. Eu precisei usar alguns métodos. E é sobre esses métodos que eu quero compartilhar com vocês. No decorrer desse tempo, eu encontrei algumas pessoas que desenvolveram métodos, alguns métodos já são milenares de filosofias japonesas e foram incluídas nesses métodos, mas muitos foram desenvolvidos por professores através de pesquisas, para que a gente pudesse utilizar esses métodos e viver e descobrir o nosso propósito de vida. E é sobre isso que nós vamos falar. E a aula de hoje é sobre os 7 P's. Para quem não me conhece, meu nome é Margarete, eu tenho 54 anos e é com muito prazer que eu falo para você hoje que eu estou vivendo meu propósito de vida. E não pense você que faz muitos anos que eu descobri. Não. Fazem apenas 2 anos que eu descobri meu propósito de vida e eu quero compartilhar com você com muito prazer tudo que eu aprendi. E para começar essa aula de hoje, talvez eu não consiga falar todos os 7 P's, e a gente vai dividir essa aula em 3 etapas. Hoje eu vou falar dos 3 primeiros P's, que pode ser utilizado no seu propósito de vida, mas também pode ser utilizado na sua vida, nos seus projetos, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, qualquer projeto que você esteja desenvolvendo e que precise de uma organização, de uma estruturação, e isso faz total diferença. Então, o nosso propósito de vida é sempre ajudar as pessoas com aquilo que nós já aprendemos na nossa vida. Deixar um legado, ensinar para as pessoas aquilo que nós aprendemos, nós fazemos bem. Mas não é algo forçado, isso precisa ser algo prazeroso. Então, nas aulas anteriores, eu passei para vocês um caderno de exercício. Se você está chegando agora e não tem esse caderno de exercício, entra lá no grupo, ou aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você baixar esse caderno de exercício que vai te ajudar a responder algumas perguntas que são fundamentais para você descobrir o seu propósito de vida. Com certeza, você, assim como eu, tem muitas habilidades. E essas habilidades, elas nos atrapalham na hora de decidir qual é o nosso propósito e resolver qual é o caminho que nós vamos seguir. E hoje eu vou falar exatamente sobre os 7 P's que eu desenvolvi como um método para ajudar as pessoas a estruturar os seus conteúdos e o seu propósito, para que possa viver e transbordar na vida das pessoas. Olha que chuvinha boa, gente. Chuva, né? Chuva, isso tudo combina, né? Domingo à tarde, um dia maravilhoso, para a gente poder aí ouvir um pouco mais. E como o propósito de vida é algo que é relacionado à nossa essência, não tem como não falar sobre os princípios, o princípio de tudo, princípios. E como identificar que é princípio? É para você pensar lá no início da criação do homem e o que Deus tem para nós, desde que nos formou. Eu sempre costumo dizer que nós somos parte da criação. Tudo na vida foi transformado, foi adaptado, foi criado co-criado pelo homem, mas nós não. Nós fazemos parte da criação. Você imagina que até uma simples caneta, ela precisou ser transformada de algo que Deus criou. Um papel, um caderno, um celular, tudo faz parte do que Deus nos deixou. E os homens, como têm a semelhança de Deus, transformou isso em algo que nós pudéssemos tirar proveito e ajudar no dia a dia.
E o mais incrível é que nós somos parte da criação. Nós não somos algo transformado para viver aqui nessa terra. E muitas pessoas acham que é exatamente isso. Algumas dizem que não estão satisfeitas, elas não conseguem ver o contexto do que é fazer parte da criação de Deus. E quando eu digo parte da criação de Deus, é porque Deus habita em nós, de uma certa forma. Eu ouvi o professor Joseph Memphis, um professor que fala sobre a literatura de Joseph Memphis, e ele diz o seguinte, que Deus, ele respira pelas plantas, ele vive pelos animais e cocria pelos humanos. Que nós temos o dom da intuição, da imaginação, da memória, e isso faz total diferença na nossa vida. E o que eu quero falar para você hoje, que tudo é possível. O que eu quero despertar em você é o seu conhecimento, o seu legado, para que você possa ensinar outras pessoas tudo que você aprendeu no decorrer da sua vida. E tudo que você vem aprendendo. Isso é muito importante. Talvez você pense que não tem nada a ensinar às pessoas, mas tem, acredita. Todos nós temos um propósito, que é viver o melhor e transformar todas as adversidades em glórias, em vitórias. Afinal de contas, existe vitória sem luta? Nossa, vitória. Deus vai me dar vitória. Se Deus vai te dar vitória, é porque você está passando por uma batalha. Não existe vitória sem batalha. Não existe vitória sem uma luta. E se você passa por uma luta, é porque você venceu a batalha. E quantas batalhas nós vivemos e vencemos e desenvolvemos métodos que podemos ajudar outras pessoas. Eu quero que você reflita muito sobre isso. E não é sobre as pessoas que estão hoje na internet com propriedade de falar, de ensinar, com métodos e técnicas avançadas, um discurso muito bem elaborado. É sobre você e quem você pode ajudar. São as pessoas que chegarão até você, se sentirão atraídas pela sua energia, pela sua história, pelo seu ensinamento e pelo seu método. Eu quero que você preste atenção em tudo que eu vou te falar hoje, porque eu tenho certeza que o seu conteúdo pode transformar e salvar as vidas de muitas pessoas. Acredita, o que você venceu, a batalha e a luta que você venceu, muitos não conseguem e não conseguirão vencer, a não ser que você ensine a elas o método que você desenvolveu para vencer essa batalha. E sobre os princípios e o método 7P, é muito importante que você saiba o que é um projeto. O projeto é quando você tem uma elaboração, a definição, né? O projeto é um empenho dedicado para a elaboração e definição de um produto. Pode ser através de uma instituição, mas também pode ser aí na sua vida pessoal, dentro da sua casa, dentro de um negócio, se você é empresário. Esse projeto, ele faz parte de todas as etapas da nossa vida, desde a profissional e também a pessoal. E o conceito de processo é quando você desenvolve algumas ações para você transformar, para você chegar e alcançar os resultados que você precisa. Você transforma a atual situação que você está hoje no resultado que você está buscando. Então, você se empenhar, se dedicar para definir quais são os caminhos e as ações para você alcançar aquela visão que você teve, os resultados, isso é o conceito do processo. Agora, eu quero que você imagine quando Deus ele começou a projetar esse grande projeto, que é a criação, que é o poder da criação. Deus criou os céus e a terra. Logo lá no primeiro versículo da Bíblia a gente já ouve, já lê esse versículo, né? E todos nós, lá em Gênesis 1:1, quando a gente lê isso, muitas vezes passa batido, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. O criar precisa ser projetado. Deus, antes da criação, ele fez um projeto. Ele não saiu fazendo as coisas de qualquer jeito. Deus não é um Deus de qualquer coisa correndo. Ele é um Deus de planos. Ele é um Deus de projetos. E ele pensou tudo
minuciosamente. E todos nós temos essa dádiva de criar. Na nossa mente, ela pode trazer antecipadamente qualquer resultado antes que a gente comece a executar. Imagina que você tem um sonho. Imagina que um sonho que você já realizou. Se você já fez algum curso, se você já projetou algo na sua vida, talvez um casamento, talvez uma viagem, aquilo que você lá inicialmente surge um desejo no seu coração. É um projeto. E antes de você começar a busca desse resultado, com certeza você teve uma visão, você visualizou. Então, a sua mente viu o que você queria. Todos nós conseguimos ver aquilo que nós buscamos. Para você decidir que vai começar um projeto, você tem uma visão antecipada do resultado. E isso faz parte da herança que Deus nos deu. Ele nos deu essa imaginação. Ele nos deu essa intuição e essa visão de futuro, para que a gente possa aí co-criar e desenvolver ações em um projeto que seja bom para nós e também para as outras pessoas. Mas a importância da consciência desse projeto é bem pessoal, porque cada um tem um pensamento. E quando nós temos a consciência que não é só sobre nós, mas é sobre outras pessoas, aí começa a falar de propósito de vida. Porque a nossa vida não somos únicos. Nós vemos muito hoje as pessoas egoístas, buscando sempre o eu quero, o eu vou alcançar, é meu, e não é sobre isso. Nós todos estamos aí num grande projeto e fazemos parte da criação de Deus. Nós não fomos transformados por nenhum homem, nós fomos criados direto da fonte, e isso faz total diferença e que eu quero que entre no seu coração hoje. E quando eu aprendi isso num curso de 2020, quando eu comecei a fazer aí um programa que chama-se O Pior Ano da Sua Vida, Sangue, Suor e Lágrima, é isso mesmo, esse é o título do, do programa que eu comecei a fazer. Já estou no terceiro ano desse programa. E quando eu comecei, eu aprendi a refletir sobre como nós fazemos parte da criação e não fomos transformados, porque a maioria das pessoas hoje pensam que são transformados, que elas não conseguem mudar a realidade delas ou a vida delas nesse contexto, nesse drive que foi instalado aí por nossos antepassados, colegas, professores, líderes religiosos, e é sobre isso. Quando eu comecei a, a me aprofundar em uma meditação e entender como foi a criação desde o início, eu achei um sentido para a palavra amor. E eu comecei a, a imaginar todos os passos que Deus fez para poder criar todo esse sistema de coisas. Os céus, a terra, o sol, a lua, tudo que ele criou nos detalhes, porque quando a gente vê uma flor, uma fruta, é incrível, né? Esses dias no meu trabalho, uma colega levou uma jaca madura para a gente poder abrir, e eu estava com vontade de comer jaca, e ela trouxe uma jaca, e daí o nosso colega abriu a jaca, né, com uma luva, e ele chamou atenção e falou assim, olha, a engenharia dessa fruta é perfeita. Então, Deus criou os detalhes de tudo que há na Terra. Quando você vê a criação nos mínimos detalhes, as plantas, as flores, os pássaros, de tudo que há, e você se vê como parte dessa criação, porque nós somos a criação de Deus. O restante, não. Eu comecei a acompanhar o movimento que Deus fez, e eu entendi tudo o que a minha visão sobre o que ele fez lá no início. E a palavra amor, ela me trouxe um novo sentido. Não só aquele sentimento que seu coração se enche, que você pensa, que seu coração transborda de sentimento, mas sim o significado da palavra amor. E eu extraí de uma meditação sobre o momento da criação e transformação e todas as coisas, a palavra amor, que significa atitude,
movimento, observação e resiliência e muita reflexão. Que você pode colocar na ordem que você quiser. Se você quiser reflexão e depois a resiliência, fica à vontade. Mas a palavra amor, a atitude, a ação, não seja uma ação, porque pensa lá no início, ele fala que o Espírito de Deus vagava sobre a terra, que era escura e vazia. Então, ele teve uma ação, ele teve uma atitude, ele se movimentou, e ele começou a observar em como melhorar, e transformar, e criar a terra e todas as coisas que há. E ele refletiu muito. Pensem vocês como ele pensou, como ele idealizou cada detalhe de cada um de nós e de tudo que há. E a resiliência, que eu digo, é de ter que enfrentar tantas adversidades que ele enfrentou. Ele já encontrou oposição logo de cara. E essa oposição nos vem até hoje, batendo na nossa porta e impedindo que a gente faça tudo o que precisamos fazer, que é ajudar nossos irmãos e amar uns aos outros. E é sobre isso. E é desse método que eu encontrei os 7 P's. E hoje eu vou falar para você do princípio, que é exatamente isso que eu acabei de falar para você, que tudo precisa de uma ação, atitude, movimento, observação e uma reflexão. E é claro, não deixa a resiliência de lado. Porque junto com a resiliência, eu tenho uma outra sigla que diz que é o PIR. Persistir, insistir e resistir sempre. Porque se você não tiver um foco, resiliência, persistência, insistência e resistência, você não consegue sair do lugar. E é sobre isso, e é o princípio de tudo. Você precisa entender que nós também, como semelhança do nosso Criador, nós precisamos ter essa visão. A atitude, movimento, observação e uma reflexão. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Nós falamos sobre o princípio de tudo. E eu creio que você agora vai ter uma nova visão sobre tudo o que há. Certo? E para você começar com esse princípio do amor, pergunte o porquê. Se você está aqui nessa aula, é porque você tem vontade de descobrir o seu propósito de vida e viver o seu propósito de vida. Mas por quê? Comece pelo porquê. Você já tem o que ensinar, o que queima no seu coração? Você já sabe qual é o melhor conteúdo que você tem que pode ajudar as pessoas? Se você já tem isso definido, já fez o seu caderno de exercício, então eu vou pedir para você escrever o porquê. Eu li um livro que chama-se Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. E esse livro me mostrou a importância da gente responder o porquê. Porque quando a gente começa um projeto, um negócio, a gente precisa refletir o porquê. E esse porquê, você precisa responder o porquê você vai ser lembrado. Porque é importante para as pessoas o seu produto, o seu projeto. Nunca é sobre nós. Sempre é sobre as outras pessoas. Para quem o seu conteúdo vai levar benefício. Não existe nada na Terra que não inclua as outras pessoas. Você pode pensar numa profissão qualquer um que passe na sua mente, sempre vai ter envolvido as pessoas. Nós vivemos pelas pessoas. Tudo é em torno das pessoas. E você precisa responder o porquê. O seu conteúdo, o seu produto, o seu projeto, o seu negócio, ele vai ser bom para as pessoas. O que ele vai agregar? O porquê você quer levar para as pessoas? Não responda para você. E se eu perguntar para você, ai, mas o porquê você quer montar esse negócio? Você vai responder para mim, porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso aumentar minha renda familiar. Eu preciso implementar minha renda, eu preciso ter uma melhor qualidade de vida. Claro, isso é muito válido. Todos nós queremos ter segurança, queremos ter benefícios que o dinheiro traz. Isso não é errado, não. Isso é certo, faz parte daquele versículo em João 10:10, que Deus nos deixou, que nos ensina, que Jesus disse assim, ó,
Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. E vida em abundância inclui tudo, inclusive o dinheiro. Só que o dinheiro é uma consequência de uma energia que você vai doar para as outras pessoas. Essa é a importância do seu porquê. Você precisa responder o porquê você vai levar esse produto específico para as pessoas. Qual o benefício? Isso vai fazer total diferença quando você responder. Eu não sei o que você pode ensinar. Talvez seja um livro de receitas, talvez é o livro da história da sua vida, talvez seja o ensinamento que você aprendeu na sua vida profissional, talvez é o desenvolvimento de um projeto, talvez seja uma especialidade em softwares, em planilhas. Não sei qual é o seu produto, o que queima aí no seu coração, que você gosta muito e ensina facilmente. Inclua, sim, o dinheiro nele. Mas antes do dinheiro, responda o porquê. As pessoas precisam do seu produto, do seu conteúdo. Como você pode ajudá-las? E esse porquê vai fazer total diferença. Então, não esqueça, anota aí. Esse é um livro que você precisa ter aí na sua lista. Comece pelo porquê, de Simon Sinek. Tem algo que eu aprendi que fez total diferença para mim. Se você não tem como deixar um tempo do dia para você fazer a sua leitura, para você fazer a sua reflexão, que eu indico super, coloca nos audiobooks. Se você hoje digitar lá no YouTube, comece pelo porquê de Simon Sinek, você vai ver que tem um audiobook lá. E você pode colocar um fone de ouvido, ouvir esse livro enquanto você dirige, enquanto você faz um trabalho em casa, até mesmo no seu trabalho, enquanto você às vezes executa alguma tarefa, você pode estar ouvindo parte desse livro, ou dedicar pelo menos um capítulo por dia ouvindo. Mas não deixe de ouvir, é muito importante. Eu gosto de ler, mas eu também ouço os audiobooks quando eu não tenho tempo hábil para entender o conteúdo que está naquele livro. Eu preciso ouvir rapidamente, eu coloco lá. Geralmente os livros eles não ultrapassam aí de 2, 3 horas. Existem alguns que chegam até 6 horas, que você pode fazer um cronograma aí de áudio. Mas eu indico que você ou faça a leitura ou ouça o audiobook. E comece pelo porquê de Simon Sinek. Você vai entender, vai te ajudar muito aí no seu segundo P do seu propósito, do seu desenvolvimento. E o produto, que é o terceiro P, e que eu vou já falar sobre ele, mas esse produto, ele está relacionado com o seu conteúdo, com o seu propósito. O produto, ele é o que você vai oferecer para as pessoas. E hoje o mercado digital, ele cresceu muito. Quem hoje não tem um celular? É muito raro você encontrar uma pessoa que ela não tem um celular. E mesmo assim ela fez a opção de não ter um celular. E você deve estar me assistindo por um celular, por um computador. Esse é o mercado digital. E é através dele, eu quero falar para você, que você pode levar o seu produto, o seu conteúdo, transbordar, ensinar as pessoas e o mais importante, fazer o dinheiro que você precisa. É difícil falar sobre isso, né? As pessoas não têm não ficam muito à vontade quando nós tratamos do assunto fazer dinheiro. É por que fazer dinheiro? Porque ninguém ganha. Só criança que ganha dinheiro da madrinha, do padrinho, né, do tio e da tia. Nós adultos precisamos fazer dinheiro. E nós precisamos entregar um produto ou serviço para que a gente faça esse dinheiro. Ninguém ganha nada. A gente troca. Você oferece um produto e a pessoa paga por isso, se for bom e se for interessante para ela. E no mercado digital, nós temos aí o que é o mercado, o que é o nicho, o que é o subnicho, para a gente definir aí o seu produto, tá? O que é mercado? É a abrangência de um conteúdo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de mercado da educação. Dentro do mercado da educação, existem vários nichos. Um dos nichos poderia ser sobre idiomas. Então, nós estamos fechando. É como se ele fosse uma esfera e a gente vai escolher alguns conteúdos dessa esfera. Então, a gente pega o mercado da educação, a gente escolhe o conteúdo de idiomas
por exemplo, eu ensino inglês ou português. Então, o meu nicho é ensinar a língua inglesa ou a língua portuguesa, e o subnicho, que muitas pessoas é, não entendem, é exatamente isso, essa definição. Eu vou ensinar o inglês ou o português? Eu vou ensinar o inglês. Então, o mercado é educação, o nicho é os idiomas, e os subnichos é aulas de inglês, aprender inglês. Quando você consegue classificar mercado, nicho e subnicho, também existem micronichos. Mas eu quero hoje falar para você de mercado, nicho e subnicho. Fica muito mais fácil para você decidir depois quem você vai ajudar. Porque o micronicho pode ser crianças de 0 a 5 anos, de 6 a 10 anos. Isso é micronicho. Então, no mercado de educação, nós vamos aprender idiomas, língua inglesa, aprender o inglês, para crianças de 0 a 5 anos. Então, eu vou ensinar, né, no caso. Eu vou ensinar, eu estou no mercado da educação, o meu nicho é idiomas, meu subnicho é ensinar inglês, meu nicho subnicho é ensinar inglês, e o micronicho é para crianças de 0 a 5 anos. Então, quando você vai definindo, você vai fechando, é como se fosse um funil, você vai fechando para você ter claro e poder estruturar o seu produto. Isso é muito importante. Existem muitos outros mercados, nichos, subnichos, por exemplo, o mercado da saúde, ele é muito diversificado. A gente vê hoje aí o número 1 do nicho é a obesidade. Muitas pessoas têm programas de emagrecimento, né? Que é um subnicho que está em alta. E depois um micronicho seria para mulheres na menopausa, que a gente também está vendo muito aí. Então, essa classificação ajuda o produtor, a pessoa que vai desenvolver o seu projeto, o seu propósito, com mais clareza para definir as ações e já começa norteando qual é o produto e como que ele vai trabalhar. Então, essa é uma tarefa que eu deixo para vocês. Qual é o seu conteúdo? Qual que é a área que você sabe que pode contribuir para as pessoas? Esse é um produto que precisa estar classificado, independente se você vai ensinar ele no digital ou no físico, ou se você vai ministrar palestras, você precisa saber qual é o conteúdo e o que você vai falar especificamente. Então, você saber o mercado, nicho, subnicho e micronicho vai fazer total diferença na organização do seu conteúdo. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil você direcionar para as pessoas, de quem são aí essas pessoas, que é um outro assunto que nós vamos falar, e também fica claro para você escrever sobre o seu produto. Isso dá uma clareza total quando você classifica aí nesse, nesse mercado aí no digital, tá? Hoje, então, nós estamos falando sobre os princípios, o porquê e o produto, a classificação desse produto, né? O seu produto, ele é muito simples e tem uma tarefa que eu sempre aplico, que é importante você fazer aí. Você pega uma folha, tá? Pega uma folha de A4, você vai traçar uma linha, tá? Eu gosto de rabiscar, né? Você traça uma linha, fora a fora. Quando eu fiz isso, quando eu aprendi é, essa linha do tempo, foi num outro curso. E logo quando eu comecei a elaborar o método para eu organizar o meu propósito de vida, ele foi fundamental, porque eu usei esse método e transformei ele dentro desses 7 P's aí do produto, e onde a gente classifica. Para fazer essa linha do tempo, você traça uma linha e não pode ficar pensando muito, tá? Você vai relatar desde que você lembra de criança, quais são as lembranças que você tem que são relevantes. Todas elas. Mas não fica pensando muito, não. Aquelas que a sua memória traz bem imediatamente. E tenta lembrar o ano, né? O ano e o que é. Só coloca uma sigla para você lembrar de algo que te impactou muito, algo bom ou algo ruim,
mas as suas lembranças. E vai escrevendo. Mas começa lá na sua primeira lembrança e chega até o dia de hoje. E aí você vai colocando esses anos. Não deixe de fazer isso por mais de 5 minutos, porque senão a sua mente começa a te confundir. É importante que você traga a sua lembrança imediatamente nessa linha do tempo. E aí você vai colocar aqui o ano e o que foi de lembrança relevante para você. Se foi uma perda, se foi um aprendizado, se foi uma viagem, se foi algo bom, se foi... a lembrança que você tiver aí nesse momento. E depois você vai classificá-la se ela foi boa ou se ela foi ruim. Se ela foi boa, você coloca aí um ponto positivo. E se ela foi negativa, não foi uma lembrança boa, você coloca aí embaixo se foi negativo. Para você ver quantas lembranças boas você tem e quantas lembranças ruins você tem. Muitas pessoas pensam sempre no vitimismo. Geralmente, as pessoas lembram, a maioria das pessoas lembram das coisas negativas e outras lembram das coisas positivas. Eu mesmo lembrei de mais coisas positivas do que negativas. E quando nós olhamos isso, a nossa mente sempre tenta nos mostrar, ai, como eu sofri, ou ai, como foi bom. Mas eu tenho que te dizer que tanto as coisas positivas quanto as negativas te trouxeram métodos e ensinamentos que você pode ajudar as outras pessoas. Tem sempre um ditado que fala assim, ó, se não vive pelo amor, vem pela dor. O que você recebeu por amor, transborde para as outras pessoas. Faça com que elas vejam por amor. E o que você recebeu pela dor, transforme esse ensinamento e leve para as pessoas com amor também. O que eu quero mostrar para você é que nessas duas circunstâncias da sua vida, você vai fazer um breve histórico de tudo que você viveu, e tudo que você viveu pode ser transformado em coisas positivas que ajudam as outras pessoas. Esse é o seu produto. E de tudo que você viveu, e o que o seu coração queima em ajudar as pessoas, você vai ver que estão relacionados a todos os aprendizados da sua vida. Tudo há uma ligação. Nada fica desconectado. Quando eu ouvi isso, eu falei, não é possível. Não é possível, mas eu já sofri tanto na vida. Meu Deus, eu já passei quanta coisa difícil, eu já chorei, já sofri. Como que eu posso? Como que pode ser tudo igual? Sim, nós estamos falando é de levar o nosso propósito para as outras vidas. E o nosso propósito é tudo que nós aprendemos. E o que você passou, você pode amenizar na vida das outras pessoas. Você pode ensinar o seu método. Acredita, muitas pessoas precisam do seu método. E talvez existem pessoas que não estão aí na internet buscando, mas é que elas vão ouvir você falar numa palestra presencial, no encontro que você vai na igreja, na escola onde você possa estar indo, numa oportunidade de falar, numa reunião com os colegas, uma reunião de amigos. O seu conhecimento pode salvar vidas e não precisa ser especificamente na internet ou se tornar um grande mentor para você fazer isso. Estou falando do propósito de vida. Estou falando dos seus métodos e conhecimentos. É que eu estou trazendo para você uma oportunidade de fazer dinheiro também, né? E aí você pode aí, nessa estrutura, começando escrevendo aí o seu e-book, organizando aí seu conteúdo. Depois dele você vai ver que muitas coisas vão mudar. Eu comecei escrevendo um livro, e eu confesso para vocês, não tinha nada estruturado, eu simplesmente comecei escrevendo um livro. Todos os meus colegas do curso, do programa, escreveram a história da sua vida. E eu quis escrever sobre tudo o que eu tinha aprendido, que eu gosto muito de planejamento estratégico. Eu sou graduada em processos gerenciais, gosto muito de mapear processos. Esse está no meu coração. Eu faço isso com amor. E a gente poderia conversar sobre isso aqui e por muitas horas, e eu te ensinar tudo que eu aprendi a respeito. E o que eu não souber, eu vou com muito prazer buscar aí, aprender a sua dúvida para te ensinar. E isso é muito tranquilo e leve para mim. É sobre isso que eu estou falando. E se você quer transformar isso em conteúdo para você
monetizar, né, que hoje é uma palavra que está muito aí na internet, o fazer dinheiro, né, porque a gente não ganha nada, a gente faz, é sobre isso que eu estou falando. Mas antes disso, é quem nós podemos ajudar. E essa aula, eu termino com essa tarefa para você. Eu quero muito que você faça essa tarefa, essa linha do tempo. Se você tiver dúvidas, me mande questões, me mande perguntas sobre essas dúvidas. Se você quiser uma ajuda para desenvolver aí essa linha do tempo, mas acho que ela ficou bem clara. Depois eu deixo aqui um passo a passo, um PDF para você baixar e entender como que você vai avaliar cada conteúdo. E eu estou sempre à disposição para te ajudar, tá bom? Então, hoje, eu vou terminar essa aula para não se estender muito. Nós terminamos o terceiro PES, que é sobre produto. Então, nós falamos sobre o princípio, sobre o porquê e sobre o produto. E aí, na outra aula, nós vamos falar sobre pessoas, previsão e planejamento. E numa terceira aula, nós vamos falar sobre posicionamento. Isso é muito importante. Então, espero você na próxima aula. E se você quiser conhecer um pouco mais dos meus produtos, eu escrevi um e-book sobre Descobrindo o Propósito, onde eu já deixei aí disponível para você o caderno de exercício. Eu vou ficar muito feliz se você comprar esse livro por R$19,90. O link está aqui na descrição. Vai me ajudar muito poder ajudar outras pessoas. Que quanto mais eu ganho, mais pessoas eu ajudo. Não tenha dúvidas que isso é para mim e vale para você também. Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você curte, compartilha, se for bom para você, e se inscreva aqui no canal, para que a gente possa aí seguir com mais aulas e mais conteúdos para você. Eu estou vivendo meu propósito com muito amor e eu quero que você viva o seu também. Um abraço e até a próxima aula. Não esqueça, quarta-feira, às 17 horas.